Você provavelmente não olhou para o horizonte nenhuma vez hoje. Pense bem. Desde o momento em que você abriu os olhos e desligou o despertador no celular, até agora, assistindo a este vídeo, o seu foco visual não ultrapassou a barreira de meio metro. Você viveu o dia inteiro dentro de uma caixa visual invisível, alternando entre a tela do computador, o smartphone e o prato de comida. Seus olhos estão presos em uma jaula de curta distância. E se eu te dissesse que aquela dor de cabeça normal que bate no final da tarde, aquele peso atrás da testa e a visão levemente embaçada não são apenas cansaço? E se eu te dissesse que você está, literalmente, deformando o formato dos seus olhos e treinando seu cérebro para ficar cego para tudo o que está longe? Nós tratamos a visão como algo passivo, como uma câmera que apenas recebe luz. Mas a visão é um ato muscular ativo e brutalmente cansativo. Para que você consiga ler uma mensagem no WhatsApp ou focar em uma planilha de Excel, existe um anel de músculos dentro do seu olho, chamado músculo ciliar, que precisa se contrair com força. Ele aperta a lente do seu olho para ajustar o foco, exatamente como o zoom de uma câmera fotográfica. Agora, imagine que eu pedisse para você segurar um peso de 5 quilos com o braço esticado na altura do ombro. No começo, é fácil. Depois de 10 minutos, o músculo treme. Depois de 1 hora, é uma tortura. Depois de 8 horas, você tem uma lesão. O que você faz com seus olhos todos os dias é exatamente isso. Ao manter o foco fixo em telas próximas por horas a fio, você está obrigando esse pequeno músculo a ficar em um espasmo contínuo, segurando o peso do foco sem um segundo de descanso. O estado natural de repouso do olho humano é olhar para o longe, para o infinito. Olhar para perto é um esforço de emergência que transformamos em rotina. A biologia não evoluiu para o Instagram. Nossos ancestrais passavam o dia escaneando a savana, procurando frutas em árvores distantes ou vigiando predadores no horizonte. O foco de perto era usado apenas por breves momentos, para tirar um espinho do dedo ou manusear uma ferramenta. Hoje, invertemos essa lógica. Passamos 90% do tempo no modo macro, com o zoom travado no máximo. E o corpo humano, em sua sabedoria adaptativa, começa a reagir de uma maneira assustadora. Aqui entra um fato curioso que poucos oftalmologistas explicam com a gravidade necessária. Nós piscamos muito menos quando estamos diante de telas. Em uma conversa normal, você pisca cerca de 20 vezes por minuto. Na frente do computador, esse número cai para 3 ou 4. Você entra em um estado de transe visual. Sem piscar, a lágrima evapora. A córnea resseca. A superfície do olho vira uma lixa microscópica. É por isso que seus olhos ardem e ficam vermelhos. Você está, essencialmente, mumificando a superfície dos seus olhos enquanto eles estão abertos. Mas o desenvolvimento dessa história fica mais sombrio quando olhamos para as crianças e adolescentes de hoje. Estamos vivendo uma epidemia global de miopia que não tem precedentes na história da nossa espécie. Em alguns países asiáticos, 90% dos jovens adultos são míopes. Será que a genética humana mudou em 2 gerações? Impossível. O que mudou foi o ambiente. E aqui chegamos ao ponto mais instigante. A miopia adquirida não é uma doença, é uma adaptação. O clímax, a revelação que deve fazer você largar o celular por 1 minuto, é que o seu olho é plástico. Ele muda de forma. Quando você passa a infância e a vida adulta focando apenas em objetos a 30 centímetros do rosto, o seu cérebro entende que a visão de longe é inútil. Para economizar energia e aliviar a tensão do músculo ciliar que está sempre contraído, o corpo decide alongar fisicamente o globo ocular. O olho cresce, fica mais oval. Isso torna o foco de perto mais eficiente, mas, como efeito colateral, destrói a sua capacidade de ver de longe. Você não ficou míope por azar. O seu corpo te fez míope porque você ensinou a ele que o mundo acaba na tela do seu telefone. Nós estamos nos tornando uma espécie de visão curta, tanto metafórica quanto biologicamente. E a tragédia é que a solução para evitar essa atrofia não custa dinheiro, não exige cirurgia e não dói. Ela exige apenas que você se lembre de como a natureza funciona. Existe uma regra de ouro na optometria, um hack de sobrevivência visual que pode destravar esse espasmo muscular antes que ele se torne permanente. Os especialistas chamam de regra dos 20-20-20. É um código simples para reiniciar o seu sistema visual. A cada 20 minutos de tela, você deve parar. Não é parar para checar o celular. É parar e olhar para um objeto que esteja a pelo menos 20 pés de distância, o que dá cerca de 6 metros. E você deve manter o olhar lá por 20 segundos. Por que esses números são mágicos?
Porque 20 minutos é o tempo médio que o músculo ciliar aguenta antes de entrar em fadiga crônica. 6 metros é a distância ótica onde o músculo se desliga totalmente e entra em relaxamento, o chamado infinito óptico. E 20 segundos é o tempo que leva para o foco destravar e a circulação sanguínea na área voltar ao normal. É como fazer um alongamento depois de uma corrida. Ao olhar para o horizonte, para uma árvore pela janela, ou até para o final do corredor, você está dizendo para o seu cérebro: "Ei, o mundo lá fora ainda existe. Não mude o formato do meu olho." Você sente o alívio imediato, quase físico, atrás dos olhos. É o espasmo se desfazendo. Nós cuidamos dos dentes, da pele, do cabelo. Mas ignoramos solenemente as 2 janelas mais preciosas que temos para a realidade, abusando delas até o ponto da falência funcional. A fadiga digital não é um troféu de quem trabalha muito. É um grito de socorro de um órgão que está sendo forçado a fazer algo para o qual não foi desenhado. A pergunta provocativa que deixo para você levar para o resto do seu dia, e talvez para a vida, é a seguinte: daqui a 10 anos, você quer ser capaz de ver os detalhes de uma montanha no horizonte com seus próprios olhos, ou você aceita que o seu mundo seja nítido apenas até onde o seu braço alcança? Destrave o seu olhar agora, ou aceite viver em uma caixa para sempre.